Salve, salve, meu aluno, salve, minha aluna. Aqui quem fala é o professor Leonimaldo, seu professor de processo penal, também aqui no QC. Para mim é uma honra muito grande. Show, vocês vão me ver bastante por aqui, muito feliz, mas sem delongas. @Leonimaldo é o meu Instagram. Vem comigo para a gente tratar um tema muito importante no processo penal, que é falar sobre prisões. Tá certo? Então, meu aluno, já fique ligado, porque quando a gente está aqui em relação ao tema prisão, você tem de entender primeiro o conceito. Ah, professor, o conceito é muito tranquilo, beleza, mas a banca pode perguntar e trazer aí alguma pegadinha, tá? E eu trago o conceito dado por Renato Brasileiro, que fala o seguinte: seria aí o recolhimento, tá certo? Recolhimento ao cárcere. Recolhimento ao cárcere. Professor, recolhimento ao cárcere em relação a quem? Então, é esse ponto. Pessoa humana, tá certo? Pessoa humana. Show de bola? Então, objetivamente, a prisão nada mais seria aí que o recolhimento do ser humano, da pessoa, ao cárcere. Pode-se falar também restrição de liberdade, pode-se falar sem dúvidas privação de liberdade, não é mais do mesmo, é só se adentrar muito mais e, claro, visualizar as possibilidades que a banca pode aí fazer para você, tá certo? Particularmente, gostava bastante de fazer isso. Foi assim que eu passei na Civil de Pernambuco, agente penitenciário de Pernambuco, Civil do Paraná, na PRF e na PF, sempre fazendo aqui as possibilidades em que a banca poderia trabalhar. Tá certo? Então vamos lá, trazendo aí a pessoa humana, recolhimento ao cárcere, e quando essa pessoa humana ela é recolhida ao cárcere, claro que a gente vai ter de falar dessa maneira, tem de trazer um tal status aqui, tá certo? Que a gente vai chamar aqui em relação à pessoa presa, tá? Professor, tá preso, já era, né? Sem direito algum. Não, não. Por isso que tem de se falar no Estado democrático de direitos. Garantias em relação a direitos individuais. Garantias fundamentais da Constituição Federal. Peço venha ao professor Ricardo, seu professor de Direito Penal, ou desculpa, Constitucional, para falar aqui do artigo 5º. É somente esse, professor? Não, não. Mas o artigo 5º traz mais aqui em relação, tá certo, a direitos fundamentais em relação aí à pessoa presa. Então, deixe-me começar aqui. Pessoa presa tem direito, professor? Mas é claro que tem, tá certo? Vem comigo. Tem direito aí à identificação, show, em relação a quem prendeu. E aí, a gente vai daqui a pouco visualizar o texto constitucional. Tem direito aqui de permanecer calado. Pô, professor, mas se ele tiver cometido um crime, tem direito de permanecer calado? Sem dúvidas, meu aluno. Ele não tem a obrigação de se autoincriminar, tá certo? Traz consigo aí não autoincriminação. Eu falava globo, chiclete, bicicleta, perícola de vidro, mas eu vou trazer o latim para você. Seria falar aqui do tal nemo tenetur se detegere, tá? Que seria aí o princípio da não autoincriminação. Não tem o dever, a obrigação de se autoincriminar. Show? Não vai falar alguma besteira que vai incriminar? Direito de permanecer calado. Outro destaque importante, seu polícia, seu polícia, vem cá, vem. Outro direito importante, ó, integridade, tá certo? Integridade em relação aqui à física, sem dúvidas, e a questão moral do preso. Tudo bem até aí? Tranquilo para você? Show de bola! Outro destaque importante, tem direito aqui em relação a tal comunicação. O Estado, numa contraposição, tem dever, tá certo? Então, há de se falar numa comunicação imediata. Show? Comunicação. Quanto tempo, professor? Texto
imediata. A quem? Aí você vai ligar para a pessoa o seguinte: juiz, tá certo? E para quem? Família. Mas entenda que não é somente para a família, tá certo? Pode ser pessoa por ele indicada. Você sabe que existem famílias que é melhor pegar o cara lá da rua. Não, o cara passou na rua, não, eu quero ligar para aquela pessoa ali da rua, tá certo? Então não é somente a família, é a família ou a pessoa por ele indicada, tá? O texto constitucional traz aí essas duas situações, juiz ou família, juiz e família ou pessoa por ele indicada. O Código de Processo Penal também vai elencar o Ministério Público aqui, tá certo? Tudo bem até aí? Relaxa o coração, que eu vou trazer aqui mais alguns direitos para você, fazer a leitura do texto constitucional. Acompanhe comigo. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Pode ser preso numa situação sem ser autoridade judiciária, nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Tudo bem? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontrem serão comunicados imediatamente ao juiz e à família do preso ou uma pessoa por ele indicada. Então, traz aí a comunicação, né, o local também onde quer que se encontre. Show? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, assistência da família e do advogado, anote aí também, tá certo? Direito à identificação de quem os prendeu e também por seu interrogatório policial. Em momento oportuno vamos trabalhar. E repare aqui o seguinte: a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Calma que a gente vai trabalhar também essa ideia aqui, tá certo? Primeiro trazendo o conceito de prisão, associando aí a pessoa presa, os seus direitos que a gente acabou de fazer a leitura. Lembre-se que há de se falar aqui também na tal assistência em relação à defesa do preso, assistência à família, tá certo? E aí a gente vai trabalhando. Você já viu isso com o professor Ricardo Baronovski, tá? Em Direito Constitucional. Vamos continuar aqui, só para você não se perder, meu aluno, entenda que dentro desse contexto geral, a regra no Estado Democrático de Direito, qual é? A regra, meu aluno, é a liberdade. Então, meu aluno, liberdade é o quê? Voa, passarinho. Você está livre para voar. O próprio direito constitucional traz. Se a aula é disposições constitucionais aplicáveis à prisão, perceba que é o seguinte: qual é a regra? Liberdade. Direito de locomoção no caso de prisão, porque existem outras liberdades. Tudo bem? Beleza. Direito de ir, vir e permanecer. Tipos de paz, entrada e saída. Tudo bem até aí? Tranquilo. Então, a liberdade, especificando aqui, locomoção. Tá certo? Se há uma regra, sim, há de se falar aí numa exceção. E a exceção, meu aluno, é a tal da privação de liberdade. Privação da liberdade, que é o que a gente está falando aqui, show, em relação aí à prisão. Tudo bem até aí? Tranquilo. Trazendo o direito constitucional, nessa parte inicial, há de se falar em situações restritivas, excepcionalíssimas para a privação de liberdade. E quais são, professor? Grosso modo, você vai lembrar aí do tal flagrante delito, que a gente também vai falar no nosso curso, tá certo? Há de se falar aí em uma ordem judicial, e aí, meu aluno, você vai verificar a autoridade judiciária, é o juiz aí, tá certo? Mas essa ordem judicial tem de ser escrita, tudo bem? Tem de ser escrita e, claro, fundamentada. Ah, só pelos elementos abstratos, professor? Fundamentada.
Só pela gravidade da prisão? Não, não. Fundamentação em elementos concretos, tá certo? Não é só porque há uma suspeita, por exemplo, de um crime hediondo praticado, que já pode haver uma ordem judicial decretando a privação de liberdade. Não, não. Tem de fundamentar em elementos concretos. Mesmo que seja uma investigação por crime hediondo ou equiparado, por exemplo, tráfico de drogas, então, mesmo que seja investigação aí, não a regra que a gente tem de levar é a liberdade. Então, pode haver a liberdade provisória como regra, tá? Mas se houver elementos concretos em que esse indivíduo, de fato, traz um perigo social, aí beleza, vai fundamentar de forma concreta, tá certo? Outra situação excepcionalíssima, eu vou até colocar um número aqui em vermelho, porque traz uma exceção que não a autoridade judiciária, porque, grosso modo, restrição de liberdade traz consigo aí uma reserva jurisdicional. O juiz fazendo uma validação, é claro, dessa privação de liberdade. Show? Mas qual é essa exceção em relação ao juiz, professor? Por exemplo, então, transgressão militar, tá? Transgressão militar, ou pode ser em relação a crime propriamente militar. Show de bola? Então essas são as possibilidades que são exceções em relação à privação aí, tá certo? Ou melhor, exceções em relação à liberdade, vindo a ser a tal restrição de liberdade. Destaque importante, como ordem judicial escrita e fundamentada, você vai estudar comigo as segregações de natureza cautelar. Mas também você vai estudar, meu aluno, claro, a prisão definitiva, mas é claro, objetivamente para você entender que existem prisões, tá certo, de naturezas diferentes, tá certo? Então, deixe-me só aqui trazer questões para a gente aqui, é claro, fazer testes com vocês e vem comigo para o seguinte, olha só essa questão. Considerando aí o texto associado, o policial vai fazer uma prisão, vai para lá e vai para cá, e empurra o palito. E a questão diz, agiu corretamente o policial ao informar ao preso que ele teria o direito fundamental expresso na Constituição de permanecer calado? Meu aluno, a gente viu muito bem, tá certo? Aqui na nossa aula, olha só, o direito em relação a permanecer calado. Show? Então, claro que quando a gente marca o gabarito como correto, a questão de fato se mostra correta, tá certo? E vamos dar uma olhada aqui em relação às estatísticas, é uma questão bem tranquila aqui, tá certo? Que a gente pode verificar para uma situação de fixação. Vamos passando aí para outras questões sobre direito constitucional dentro de prisões, que é um tema fundamental de processo penal, tá certo? Olha só, bem tranquila, né? Alternativas mais respondidas certas, mais cuidado com o enunciado também, tá? Caiu em 2021 para a Polícia Civil de Alagoas. Lembrando que esse nosso curso é para a Polícia Civil. E olha só essa questão. É legal a manutenção da custódia cautelar sob o único fundamento da vedação da liberdade provisória a acusados de delito de tráficos consoante a jurisprudência. Meu aluno, questão aqui, tá certo, vai ferir o direito constitucional. E aí qual é o direito constitucional que eu posso trazer para você? Humanidade da pena, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, tá certo? Vai falar aqui também em relação à própria pena indivíduo e, sem dúvidas, a liberdade como regra. Se há de se falar aqui, por exemplo, em uma investigação, meu aluno, você viu em direito constitucional que ninguém será considerado culpado antes da sentença condenatória que transitou em julgado, tá certo? Então, nesse caso, qual é a regra? Liberdade. Não tem como fundamentar só na gravidade abstrata. Não, não, falei para você. Então, liberdade provisória por quê? Porque está numa situação de investigação que depois pode se transformar em uma ação penal e aí, porventura, havendo uma condenação, aí sim
transitou em julgado, execução da pena. Tudo bem? Mas qual é a regra? Liberdade. Investigação forte e suspeita, pode ser a liberdade provisória. Tá certo? Tudo bem até aí? Continuando, perceba questão errada. Vamos avançar aqui, tá? Para a gente falar sobre um tema importantíssimo em relação à pessoa presa. Vou trazer, e ainda digo mais, vou colocar aqui para você, ó, súmula vinculante de número 11, tá certo? Vai falar sobre a utilização de algemas. E aí, meu aluno, eu sei que você está estudando para a Polícia Civil, tá? Eu vou trazer um mnemônico, que é o quê? PRF. As hipóteses, fundamentações para a utilização de algemas. Pô, professor, mas ele já não é preso? Então, essa parada. Não está correndo risco e tal. Meu irmão, algema, usa não, aluno. Teoria. Vem. Ó, súmula vinculante de número 11. É lícito o uso de algemas somente nos seguintes casos. Ó, perigo em relação à integridade física de terceiros ou até do próprio preso, tá certo? Fundado receio em relação também à fuga desse preso ou em caso de resistência. Lembrando que em relação ao perigo e à fuga é o que? O fundado receio, tá certo? No caso do R é a tal resistência. Lembre-se que PRF é perigo, resistência e fuga. Tem de fundamentar a utilização de algemas. Essa fundamentação, lembre-se que está no seu material, é escrita. Tudo bem? Sob pena de responder criminalmente, civilmente e administrativamente. Outra consequência do uso ilegal da algema é invalidação da prisão, tá certo? Com consequente relaxamento. E também, meu aluno, nulidade do ato processual. Você vai ver comigo aqui, tá? Deixe-me trazer o texto da súmula vinculante de número 11. Olha só, fique ligado. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou da outra pessoa. Show. Justificada a excepcionalidade por escrito, sob responsabilidade disciplinar, civil e penal, da autoridade, agente ou autoridade, e de nulidade da prisão ou do ato processual, a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado, que aí você vê com o professor Ricardo Barrios também no direito administrativo, tá certo? Voltando aqui para a gente visualizar mais direitos, tá? Sem dúvidas. E olha só, o que a gente falou aqui. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, trazendo, é claro, a questão que a gente respondeu, né? Mas vem para a próxima questão. Olha só, a próxima questão diz: de acordo com o enunciado da súmula vinculante, é lícito excepcionalmente o uso de algemas em 3 casos básicos: resistência, fundado receio de fuga, perigo, integridade ou própria por parte do preso ou de outra pessoa. Ainda de acordo com tal enunciado, a excepcionalidade do uso de algemas precisa ser justificada por escrito ou oralmente. Meu aluno, já mete um errado nessa parada aí, tá certo? Com todo respeito, sem sexismo, mas quem é meu aluno sabe que eu gosto de brincar, mas é a questão de banca, sobretudo CESP, tá? FGV, que é muito para a Polícia Civil, nosso curso é direcionado para você, tá certo? Olha só, você vai lembrar quando você estiver fazendo uma questão seguinte, visualizou um textinho desajustado, meu aluno, nem tem como ser... Não, é meio correto. Não tem como ser correta, tá certo? A banca, meu, funciona mais ou menos como é na sua casa. Você está conversando com sua mãe, está conversando com sua namorada, sua esposa,
Se você tentar convencer de que ela está errada, meu aluno, o errado vai ser você. Ela vai te convencer do contrário, tá certo? E aí, se você continuar discutindo, conversando, vai perder. Mesma coisa que a banca. Ela vai trazer textão, vai trazer uma palavrinha e você vai ficar lendo, vai ficar conversando com a banca, e aí, meu aluno, você pode perder uma questão aí que pode te jogar para fora do concurso, tá? Então perceba, voltando aqui para a questão, falou o seguinte, ó, por escrito ou oralmente? Não, meu aluno. A gente viu, deixe-me trazer o texto, ó, a gente viu, sem dúvidas, que quando se fala da súmula vinculante, é por escrito, tá? Vamos analisar aqui. É importante, tá certo? A estatística, os comentários, né? Mas sem dúvidas a estatística a gente consegue visualizar aí como é que as pessoas normalmente estão sobre o tema. Atenção ao texto, sem dúvidas. Sempre tive atenção, sublinhava para ter atenção, para marcar, cortava também, para não perder questões aí de bobeira, tá? Então perceba, meu aluno, como essa questão conseguiu aí enganar muita gente, né? Ó, 35, 36% erraram essa questão falando certo. Mas perceba o seguinte, acredite, só por causa do termo oralmente a questão se torna errada. Porque não há de se falar aqui em fundamentação, tá certo, oral. Tem de ser por escrito. Show de bola? Outro tema que eu trago aqui para você, em relação à utilização de algemas, vou trazer, deixe eu apagar, tá? Vou apagar só para trazer outra situação em relação a algemas aqui, tá certo? Apesar de não ter escrito, você tem o seu material muito bom, que é o material 3 pontos interativo com você. Vou trazer outra situação de utilização de algemas. Só que essa utilização de algemas, como o dispositivo traz, está lá no artigo 292 do Código de Processo Penal. E aí, lembre-se, não somente por isso, mas, ó, mulher grávida, utilização de algemas, vedação, tá certo? Vedação. E essa vedação é em que situação, professor? Procedimento hospitalar, médico hospitalar, em procedimento médico hospitalar é vedado, tá certo? Mas sem dúvidas, durante o parto, mas é claro, também tá falando aqui do tal puerpério imediato. Show? Vou trazer o texto do Código de Processo Penal para você. Olha só. 292, parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Então, só complementando aqui, médico hospitalar, tá? Preparatório para o quê? Para o parto. Então, traz consigo, meu aluno, nessas circunstâncias o quê? Anterior ao parto, durante o parto, puerpério imediato. Vedar a utilização. Professor, o que acontece aqui? Você vai muito fundamentar em discursivas, tá certo? A tal humanidade da pena, a intranscendência da pena. Intranscendência da pena, professor? Sim. Perceba que aqui há uma criança que não tem nada a ver com a pena da mãe, tá? Então não há de se falar em utilização de algemas nesses casos aqui. Tudo bem até aí? Já caiu em prova, professor? Você já vai ver aqui que já caiu em prova também. Ó, vem comigo. É ilegal o uso de algemas em mulheres presas durante os atos preparatórios para a realização do parto, durante o parto e durante o período de puerpério imediato. E aí, meu aluno, marca correto, clica em responder e verifica aí, ou olha a mágica acontecer, que sem dúvidas você vai acertar a questão. Show de bola, tamo junto até aí. Esse dispositivo está no Código de Processo Penal, mas é claro que você tem sempre que ficar
ligado na parada. Show? Tamo junto? Então, o que é que a gente viu aqui? A gente viu as disposições quanto à prisão, conceito, tá? O tal status, tá? Nem só falando de status aqui, mas, pô, falando de dignidade da pessoa humana, nem soa bem, mas é só para fazer as relações didáticas com você, dos utilizados no direito constitucional, no processo penal também, aula de disposições constitucionais, falei também da utilização de algemas, trouxe aqui para você que a regra é a liberdade, a exceção é a gaiola, não, desculpa, tá? É a prisão, privação de liberdade, flagrante delito, que a gente vai trabalhar, ordem judicial escrita e fundamentada, transgressão militar ou crime militar. Show de bola? Eu sei que eu trouxe no seu material as espécies de prisão, mas a gente vai trabalhar, claro, especificamente em aula oportuna, tá certo? Tudo tranquilo para você, show! Para mim é um prazer muito grande estar aqui no QC, junto com você, empurrando o palito na banca.